Regionalização é um tema que, quer para o Partido Socialista, quer para mim, pessoalmente, que há muito devido em Portugal. Acho que é uma das matérias que é claramente um dos fatores de não desenvolvimento do nosso país. As coisas estão muito centralizadas em Porto e Lisboa, mas particularmente Lisboa, e como na velha expressão, o país é Lisboa, o resto é paisagem, e o problema é que quem está em Lisboa pensa mesmo assim. E os autarcas, como eu, que no terreno tenho que ir lidando muitas vezes com as mais diversas entidades nacionais, percebe que quem está nestas entidades, muitas vezes os próprios dirigentes políticos, mas também muitos técnicos, enfim, o pessoal dos gabinetes, olha de facto para o país assim. Portanto, a regionalização é algo que continua a fazer falta, portanto, uma divisão administrativa intermédia, numa lógica intermédia entre o Estado Central e as autarquias. Faz de facto falta algo a esse nível. Que na prática existe, e é a propósito disso que este tema agora está um pouco em cima. Existem 5 entidades, a que chamamos as CCDRs, ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. No nosso caso, bem, eu ia dizer no nosso caso Lisboa e Val Tejo, mas nós aqui em Tomar até temos esta particularidade de ter duas, não é? Ou o Médio Tejo, assim como a Lesíria do Tejo, tem duas, é uma daquelas coisas que também foram, enfim, muito bem decididas na altura, e até aqui para o nosso conterrâneo Miguel Relvas, não é? Mas é uma particularidade que, eu estou a rir, mas não faz sentido nenhum, porque causa-nos, aliás, grandes dificuldades, e basta ver isso. Nós, Tomar, como os outros concelhos do Médio Tejo, fazem parte, em termos de ordenamento do território, e, por exemplo, no processo que agora vai decorrer das eleições do Presidente da CCDR, fazem parte Lisboa e Val do Tejo, mas para candidaturas e financiamento, portanto, a fundos europeus, vamos ao centro. Na Lesíria do Tejo passa-se de forma diferente, portanto, ordenamento Lisboa e Val do Tejo, e candidaturas vão ao Alentejo. Portanto, estamos em duas CCDRs ao mesmo tempo, o que causa muitos problemas. Mas dizia, as CCDRs na prática já são uma espécie de realmente esse tal patamar intermédio entre o Estado Central e as autarquias. Só que sem legitimidade, porque não são eleitos, não prestam contas, ou quando muito prestam contas ao ministro que tem a tutela, e portanto é muitas vezes difícil lidar com estas entidades. É verdade, e bem, que agora se vai dar um passo em frente, e é disso que se fala, e foi disso que aliás se falou na Assembleia Municipal, porque os autarcas, quer das câmaras, quer das assembleias, e aqui nas assembleias naturalmente inclui-se os presidentes de junta, portanto todos os eleitos, sejam presidente ou vereadores ou deputados municipais, vão ser chamados a eleger, já no próximo dia 16 de outubro, se não estou em erro, a eleger os presidentes e os vice-presidentes das CCDRs. Portanto, este processo vai-se passar no país todo. Nós aqui, como já referi, nós votamos para Lisboa e Val do Tejo. Não é, está muito longe do que é perfeito, mas é um caminho, é um passo, portanto, para começar a haver realmente alguma maior transparência, alguma maior democraticidade, portanto, na eleição destas entidades que, como referia, são muito, muito importantes. As CCDRs são, de certa forma, quase que um poder escondido, porque decidem sobre quase tudo, nomeadamente o ordenamento do território, portanto tudo o que tem a ver mal. E muitas vezes mal porque lá está, não estão no terreno, não têm que, as pessoas não lhes vão bater lá à porta e não têm que prestar contas, nem ninguém sabe quem são sequer, não é? Mas um chefe de divisão ou um diretor de departamento de uma CCDR tem muito mais poder que um vereador ou um presidente de Câmara, e que é eleito e que presta contas perante a população. Portanto, e que tem, de facto, a população, a oposição, a comunicação social, todos os dias a pedir explicações disto ou daquilo. A quem está nestas entidades não tem isso. Está confortável num gabinete, neste caso em Lisboa, ou nas outras 4 localizações, e portanto não tem que passar por isso. Portanto, o facto dos presidentes e dos vice-presidentes das CCDRs passarem a ser eleitos pelos autarcas é um passo em frente. Mas é um passo, na minha opinião, ainda muito longe daquilo que será uma regionalização a sério. Ou seja, temos de facto órgãos eleitos que façam a ponte entre as autarquias e o Estado Central, e que tenham de facto uma capacidade de desenvolver
No fundo, nós temos o exemplo do nosso país ao lado, em Espanha. A escala é diferente e são regiões autónomas, são espaços um pouco. Enfim, a lógica é um bocadinho diferente, mas também porque a escala é outra. Mas o princípio é esse: portanto, haver uma capacidade mais regional de ter instrumentos regionais de uma escala superior aos municípios, mas que possam articular a gestão do dia a dia em muitas matérias. José Delgado, para o PSD é também uma prioridade a regionalização? Não se tem falado ao nível do partido nesta matéria? Começo por cumprimentar em especial o Sr. Francisco Ferrari, Vítor Melenas e o Cristóvão, isto Marense, é claro. Isto fala-se muito na regionalização e há divergências imensas porque não existem estudos, propostas concretas sobre o que será a regionalização. Dividir o país, eu diria agregar o país. O que é que vai ser agregado em cada região? Isso é que é a base. E depois as competências que esta região tem de ter têm que ser globais, senão, se forem coitadinhos que não podem decidir nada, não vale a pena. E devem ter o poder de eleição, de ser eleitos, que é a responsabilidade depois de responder perante o povo que os elegeu. Isto é a grande diferença. Agora, o mais importante de tudo é quem é que vai ser agregado. Na nossa região, qual é a região? Vai até onde? Apanha parte do Alentejo, apanha parte do litoral, vai até Coimbra, vai ficar com Coimbra, vai ficar até onde? Com Lisboa espero que não, porque depois aquilo é tudo sugado por Lisboa, não é? Ou Porto, é claro que não vamos ao Porto. Mas o essencial aqui é que para nós conseguirmos ter autonomia e independência tem que haver, primeiro, criação de riqueza. E isso cria-se com um plano eficaz sobre o que aquele território vai fazer. Mas esse território agrega o quê? Quais são as suas potencialidades? E é por aí que nós temos que começar. Não é por ter mais hectare ou menos hectare que a coisa funciona melhor ou pior. Agora, o que eu penso é dividir o país em regiões, de facto, deveríamos começar por aqui. Como agregar, o quê? E que competências é que vão estar... Porque não basta ao governo depois transmitir responsabilidades, tem que transmitir também um pacote financeiro. Senão isto não funciona. Os impostos vão ficar na região ou vão para o governo e depois vêm em função dos projetos apresentados. Eu penso que estas questões, porque só assim, só com um trabalho destes, e tem que haver acordo, senão não vale a pena, entre os partidos, com assento na Assembleia da República, em traçar estas linhas. Temos que criar desenvolvimento na região, isso faz com dinheiro, com facilitar a vida aos investidores, isto é, facilitar não é uma balda, é criar condições para que os investidores, os promotores, os empresários consigam criar riqueza, consigam criar emprego e com isso justiça social. Agora, qual é a dimensão da região? O que é que vais ter? Quais vão ser os poderes dessa região? Vão estar dependentes do governo central ou vão ter autonomia, como alguns exemplos que nós conhecemos, por exemplo, como em Espanha, que tem muito mais autonomia. Como é que vai ser? Isso é a base. Porque se for dividir por dividir, vai-nos acontecer o mesmo que aconteceu com as juntas de freguesia. Não vai acrescentar nada. Vai aumentar a dimensão das juntas de freguesia. Não é isso que nós queremos. Queremos ter dimensão, mas com poderes e autonomia de gestão do território. O ordenamento do território, as CCDRs. As CCDRs são um bloqueio, muitas das vezes. É claro que não se pode fazer tudo à toa, mas muitas das vezes são um bloqueio ao desenvolvimento das regiões. E nós temos aqui o caso de Tomar, agora com o atual PDM, em que estão sentados no seu, não sei se é cadeira, se é banco, deve ser uma cadeira bem confortável, e decidem sobre as regiões sem sequer ir às regiões. Isto é matar o desenvolvimento, isto é matar o tecido empresarial. E isso tem que ser bem pensado, tem que haver autonomia e tem que haver dinheiro, pacote financeiro. Não podemos ficar sentados a ser truncados por gabinetes de Lisboa que não conhecem o território e mandam bocas e estão a matar as regiões muitas das vezes. É claro que tem que haver equilíbrio, mas acima de tudo tem que saber o que é que vamos agregar, em que domínios.
com competências. Isto é que é interessante. E tem que se estudar. Tem que haver um estudo global para depois começar a debater. Se for cada um a mandar e a puxar o tecido com uma toalha, de um lado vai ficar curto e do outro lado, então andamos neste jogo e não resolvemos nada. Portanto, o saber como agregar as regiões, os territórios, quantos municípios, etc. Ver quais são as características que podem ser agregados ou não, porque o país é pequeno, mas a diversidade é imensa. Portanto, há que ter esta capacidade. E se não houver autonomia, acho que não vale a pena. Já que falava aí das questões das freguesias, as anteriores estruturas, por exemplo, de distritos, o atual esquema das juntas de freguesia, que resultou da União de Freguesias, etc., a eventualidade, como se falou numa primeira fase, de eliminar ou agregar, inclusive, a municípios, isto pode estar tudo, de facto, incluído nesse processo de regionalização? Eu penso que tem que ser muito mais que isso, não é? Porque isso é curto. Porque se nós analisarmos, eu vi numa freguesia que foi agregada, a Junceira e a Serra, não vi benefício nenhum. O que eu quero dizer é necessário para este processo também... saber o que agregar e desagregar. Exatamente. Alterar aquilo que é a estrutura do Isso território. Isso é uma das questões, é agregar como, não é? Ainda não ouvi falar nisso, ou pouco. Fala-se pela rama. Espero que não se sente naquela disputa desnecessária de puxar para aqui e para ali, que não se chega a lado nenhum. Alguém tem que fazer primeiro um estudo do país e lançar o tema a debate com esta divisão, com esta agregação, eu prefiro dizer agregação de territórios, e depois e estudar quais são as competências efetivas dessa região. E depois é que se deve entrar num debate mais, já sobre uma base, senão vai demorar anos, não vamos chegar a lado nenhum. O Cristóvão, também é por aí que se tem que ir? Bom, pode ser outro modelo? Eu acho que, antes de mais, são coisas distintas. A regionalização, o termos regiões administrativas com poder próprio e com, digamos, um governo próprio. O governo não quer dizer que seja... O governo portanto, uma entidade que dirige, que governa. Não quer dizer que seja com o formato do governo da República, não é? Não deve ser, não é? Porque, obviamente, a escala é bastante diferente. Mas, portanto, com uma entidade que governa uma região, no sentido de ter orçamento próprio, de ter verbas próprias, de ter planeamento regional aos mais diversos níveis, seja de ordenamento do território, seja a nível de recursos, por exemplo, da área da educação, ou cultural, ou do turismo, ou do que quer que seja. Gerir, por exemplo, gerir até os recursos hídricos ou outras matérias que realmente devem ser vistos de uma forma mais em escala. Não é? Exatamente. Num determinado tipo de escala. Isso, para mim, pelo menos, é diferente da questão da organização administrativa do território ao nível mais baixo, ou seja, das autarquias. Portanto, acho que uma coisa não está dependente da outra, nem deve, para não inquinar todo o processo. Até porque, de facto, essa entidade regional deve existir, independentemente de depois, na base, ter 1000 autarquias ou 500 autarquias. Não é? Agora, a qualidade dessas autarquias e a forma e os meios que têm, ou outras matérias, para poderem realmente servir melhor as suas populações, é que são, de facto, outra matéria. E, na minha opinião, o processo das juntas de freguesia não foi muito bem conduzido, desde logo porque não foi democrático, não foi imposto de cima para baixo, mas também digo ao mesmo tempo que, passado este tempo, também seria um erro pura e simplesmente eliminar isto. Portanto, eu pessoalmente acho que pode haver uma ou outra situação em que, começando pela Assembleia de Freguesia de uma freguesia que tenha sido agregada, ou de duas freguesias que tenham sido agregadas, a Assembleia Municipal concordar e houver de alguma forma digamos, da população ser consultada, poderão existir casos excepcionais em que até se venha a reverter, portanto, a situação. Mas acho que, de forma geral,
por bem ou mal que o processo tenha sido conduzido na altura, as populações estão habituadas já ao novo modelo. Usa-se muito este jogo de semântica de não houve extinção de freguesias, foram agregadas, mas está lá o nome das duas. Quer dizer, isso é semântica, é óbvio que foram extintas, não é? A questão da mudança de nome é uma coisa que mais tarde ou mais cedo... Aliás, algumas juntas de freguesia pelo país fora já o foram fazendo, alterando o nome para não ter, como nós ainda temos algumas em que realmente o nome das duas torna-se uma coisa enorme, das duas que tenham sido agregadas. Algumas até já mudaram, digamos, as bandeiras, os brasões das freguesias, e portanto isso é um processo natural que o tempo vai ditar. Agora, se há ainda a fazer nessa matéria, e obviamente no caso dos municípios, por exemplo, nós temos realmente realidades muito distintas no nosso país, e basta ver a nossa região. Se calhar nós temos aqui 2 ou 3 municípios, né? Se calhar é um facto, 2 ou 3 concelhos aqui próximos de nós, que são mais pequenos que metade das nossas freguesias, não é? Mas só pelo facto de serem município, têm logo acesso a um conjunto de verbas, a um conjunto de instrumentos que de certa forma, até, por exemplo, em comparação connosco, município, acaba por ser desproporcional, porque um município mais pequeno tem quase as mesmas verbas e, digamos, os mesmos meios que um município de média dimensão como Tomar. Mas depois, então, quando comparação com as freguesias, isso então é abismal, não é? Mas um cidadão é um cidadão. O cidadão não devia estar prejudicado porque vive num município de 2.000 habitantes ou num de 50.000. E portanto, sim, há ainda muito a fazer nessa área, mas é daquelas áreas de facto onde a coragem política é muito importante e não é fácil. É óbvio que não é um processo fácil.